aquela pessoa que é alérgica à lactose, mas ela vive comendo tudo aquilo que não deve, vive passando mal e reclamando? Ou se não, aquela pessoa que ela vive com fraqueza, vive com imunidade baixa, vive com tudo quanto é problema, ou até mesmo com problemas ao contrário a esses, com excesso de algo, e ela simplesmente não quer mudar o seu hábito alimentar? Sim, hoje vamos falar da pessoa que ela não resiste a uma tentação. Mas não vamos falar apenas da carne, hoje vamos falar do espiritual. Porque nós sabemos que existe uma constante guerra entre carne e espírito, e vence aquele que a gente alimenta. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, é claro que nesse momento Jesus não está falando que a carne é fraca no sentido de que é fácil você controlar a carne. Mas ele está dizendo, olha, a carne é fraca, no sentido de resistência, até porque ele estava falando ali com os seus discípulos, né, seus amigos, que acabaram de ir dormir quando ele chamou para orar, quando ele chamou para vigiar ali com ele. Então, nós entendemos que a carne ela tem pouca resistência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar ordem à nossa carne. Quando a gente sai para trabalhar, a gente não sai para trabalhar só porque a gente gosta de trabalhar. A gente entende que existe uma necessidade e a gente vai. Quando a gente se alimenta de algo que é mais saudável para o nosso bem, no nosso corpo físico, a gente não faz isso só porque a gente gosta. A gente faz porque entende que é uma necessidade e a gente tem que estar constantemente trabalhando a nossa mente. Você vai fazer, nós precisamos fazer e nós faremos e a gente faz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, claramente Paulo está dizendo aqui, viva pelo Espírito e você não vai cumprir os desejos da carne, porque se você vive pelo Espírito, não tem como você cumprir os desejos da carne. Então, se o Espírito está pronto e eu posso andar pelo Espírito, meu Espírito está pronto para ler a palavra, meu Espírito está pronto para orar. Mas o que acontece? Esse Espírito, ele não vai fazer tudo isso sozinho, magicamente. O Espírito não vai sair de você e vai lá orar, vai lá ler a Bíblia. Nós somos seres tricotômicos, é corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos todo dia enfrentar uma guerra entre o espírito e a carne. Precisamos alimentar o nosso espírito para que ele prevaleça sobre a nossa carne. E assim nós possamos mortificar a nossa carne, porque ela luta contra o espírito. Toda vez que você for para orar, for para ler a Bíblia, for fazer aquilo que edifica, essa carne ela vai querer vencer. Até mesmo naquilo que eu comecei, né, fazendo um paralelo ali com relação àquilo que é saudável para o nosso mundo físico, a carne ela sempre vai querer ir contra. É da carne querer aquilo que está mais fácil, porque ela é fraca. Mas o nosso espírito, ele precisa ser alimentado de uma forma que ele prevaleça sobre a nossa carne. Em Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. E eu gosto que essa passagem tem um contexto onde Jesus está fazendo jejum. Jesus está fazendo o quê, gente? Ele está fortalecendo o espírito. Então, entende que às vezes a gente dá tanta visibilidade para as coisas da carne, para a nossa necessidade da carne, e a gente acaba deixando de lado aquilo que é do espírito. E a palavra diz que aquele que vive, aquele que nasceu do espírito, ele anda do espírito, ele vai viver do espírito. Então, você já não é mais dominado pelas tentações. Se você estiver sendo dominado pelas tentações, você não está fortalecendo o seu espírito. A Bíblia deixa claro que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. E nós temos que tirar da nossa mente essa ideia que nós normalizamos de que nós somos tentados e que é normal a gente viver caindo porque somos da carne. Não, se nós já nascemos para o Espírito, nós agora vivemos do Espírito e caminhamos pelo Espírito. Então não é comum que a gente caia constantemente em tentação. Não existirá nenhuma tentação que será nos dada, que a gente não possa resistir, não possa sair, fugir de alguma forma. Deus sempre envia um escape. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne,